A gente segue nesse assunto, viu? Quando se fala de hidratação corporal, há quem diga que água nunca é demais. Mas será que existe aí uma quantidade de água que a gente deve ingerir todos os dias? Para esclarecer essa e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio a médica endocrinologista, do Hospital Moinhos de Vento, Jocely Vieira da Costa, que está aqui conosco. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Existe, de fato, a gente lê tantas coisas hoje, né, com a internet, pesquisas, por tantos litros, X idade, tal sexo, existe? É mensurável o que a gente deve ingerir de água por dia? Existe um mínimo de água que a gente tem que ingerir e existe um máximo. Então, Existe um máximo? Claro que sim. Tudo que for demais prejudica o organismo. Inclusive, existem pessoas que podem sofrer o que se chama de intoxicação hídrica, pelo excesso de água usado em relação, por exemplo, a alimentos. Então, existe sempre uma informação de que a gente deveria usar em torno de 2 litros por dia, né? Isso é uma média para uma pessoa de estatura média e de peso médio. Por exemplo, a gente não pode comparar uma mulher de 1,5 m com um homem de 1,90 m ou uma pessoa que trabalha num ambiente muito quente, como um forno, perto de um forno, né? Essa hidratação dessa pessoa até é diferente de uma outra que trabalha num ar-condicionado, por exemplo, com uma temperatura mais regulada. Então, é importante esse equilíbrio. E como eu falei antes, por exemplo, existem algumas doenças, né, que também podem ser prejudicadas pelo excesso de água, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então não é quanto mais melhor. E como saber aí a pessoa, quando sentiu sede é que deve tomar ou deve tomar água, ingerir, se hidratar com frequência? Como que a gente descobre o que o nosso corpo está precisando? Na verdade, a sede já é um sinal de que a gente teve algum grau de perda do volume total. Então, até a gente viu na reportagem a menina usando, por exemplo, atletas essa maneira de monitorar para prevenir a desidratação. Numa pessoa que não tem nenhuma doença, a pessoa deve tomar água durante o dia, conta também, por exemplo, o leite, os líquidos que tem na refeição. Então, não é só a água em si, é qualquer quantidade de líquido ao longo do dia. Mas se a pessoa tiver alguma doença, ou se, enfim, é importante também ter uma orientação médica sobre isso. Agora, essa semana, saiu até uma reportagem que eu acho interessante a gente aproveitar a informação, que na verdade, um estudo que foi feito numa universidade inglesa, onde eles compararam 2 grupos de pessoas fazendo um tipo de alimentação, uma dieta, uma orientação alimentar. Num grupo foi orientado que eles usassem 500 ml de água 30 minutos antes das principais refeições. E no outro grupo, então a mesma orientação alimentar e a diferença era essa quantidade de água pré as refeições. E houve uma redução do peso no grupo que usou a água pré-refeição maior do que no grupo que fez a dieta normal, assim, digamos, orientada. Então, no caso, esse outro grupo ingeria com a comida, é isso? O outro grupo não ingeria água, ou ingeria com a comida, ou não ingeria nada em especial. E esse grupo do estudo, digamos, que teve o resultado, ele ingeria antes da refeição. Apenas antes, não durante. Apenas antes. Isso é interessante porque normalmente as pessoas perguntam, né? Beber líquido com a refeição é bom ou não? Provavelmente a resposta é que é melhor tomar antes e após 1 ou 2 horas depois da refeição. Outros líquidos, então, podem substituir a água, chá, chimarrão? A gente tem um hábito aqui no sul de tomar muito mate. Não completamente, tá? A água em si ela é importante porque ela consegue hidratar e manter o equilíbrio do corpo. A gente tem o líquido intracelular e o líquido extracelular. E nesse líquido a gente tem sais minerais, que é o que a gente chama, né? Sódio, potássio, magnésio. Se a gente tomar só líquidos que contêm esses sais minerais ou que contêm outros solutos, digamos assim, que são na verdade os sais, a gente corre o risco de não ter uma hidratação adequada. Então, por exemplo, o chimarrão, alguns chás, eles têm um efeito diurético. E a gente pode, então, tomar aquele líquido, urinar mais e acabar um pouco desidratado.
Quer dizer... Então, a gente tem que ter equilíbrio. Água mesmo é muito importante. Pode ingerir essas outras substâncias, mas sem se descuidar de ingerir água também. Exatamente, porque tem pessoas que dizem, né, não, água mesmo eu não tomo. Eu tomo chimarrão, eu tomo chá, pior ainda, algumas pessoas que só tomam refrigerante ou só sucos adoçados, que também é um grande contribuinte para o aumento de peso da população. E água com outras, por exemplo, bebida alcoólica, que diz que é aconselhável, ou com café, que desidrata muito, sempre associar água com essas outras. Na verdade, boa dica? Não. Na verdade, assim, se a pessoa for optar por uma bebida alcoólica, o ideal é que ela também tome água para que ela não ingira grande quantidade de bebida e acabe intoxicada pelo álcool. O café também tem um efeito diurético semelhante ao do chá. Então, é importante também não tomar só café para se hidratar. Como fazer com às vezes, criança ou um idoso que daqui a pouco não tem, assim, como um discernimento, como um adulto, estou com sede, preciso me hidratar, como a gente tem que redobrar esse cuidado? É importante ter um cuidado maior com crianças e idosos, principalmente, por exemplo, se essa criança for ainda não puder falar, ou se o idoso estiver acamado, que tem que ser oferecida essa água para eles, né? Porque o idoso, por exemplo, não vai se levantar para pegar água. Se essa pessoa tiver febre, se ela tiver diarreia, qualquer sinal que possa estar perdendo, ou se estiver muito quente, o suor é uma fonte de perda, né, também de água, é importante que a gente ofereça água para essas pessoas. Agora, uma dúvida que, assim, hoje em dia é uma coisa muito comum, o pessoal comprar água e aí ficar naquele rótulo lá que tem tanto de pH, tem sódio, tem não sei o que, não, essa marca eu não bebo, porque essa aqui é pior que a outra. Isso existe de fato? A gente tem que ter esse cuidado? Não, água é água, tomou, tá bacana. A água, em geral, que a gente chama de água mineral, ela vai ter vários pHs. Ela vai ter algumas com mais sódio, outras com mais magnésio, enfim. Se a pessoa não tiver nenhuma doença, de novo, né, se é diferente, uma pessoa que tem insuficiência renal, por exemplo, que o rim não vai conseguir fazer essa filtração adequada, para essa pessoa é diferente. Para as outras pessoas normais, não vai fazer tanta diferença assim, porque o corpo tem uma forma de fazer o equilíbrio, tanto o rim quanto os pulmões, ele mantém o pH sanguíneo de uma forma sempre equilibrada. Então, também tem algumas vezes que a gente ouve dizer assim, não, tem que ser água alcalina, tem que ser... Na verdade, o corpo vai se adaptar e vai manter o pH do sangue neutro, né? Quando a gente tem muita dúvida se a pessoa tem alguma, por exemplo, pedra do rins... Mas existe, então, de fato, essa diferença na composição? Existe composição, vai depender do solo, do terreno onde é captada essa água, né? Assim como existe diferença em outros alimentos. Então, quando a gente tem alguma dúvida maior sobre isso, né? Ou se a pessoa percebe alguma diferença, por exemplo, se a pessoa tem pedra nos rins, vai ter diferença em qual água usar, ou se deverá usar uma água, enfim, ou rica em cálcio, enfim, outras coisas. Então, lembrando, né, que a consulta médica, ela não pode ser substituída por nenhuma informação da internet, ela não pode ser substituída por informações genéricas que, enfim, algumas... a própria mídia oferece, né, mas aquilo é uma informação para a população em geral. Mas não existe um tipo melhor para... de água mineral, não, tu diz? Não. Na verdade, se a pessoa... Geral, não. Não, depende a gente pode usar água tratada, água filtrada normal, é recomendável também. Não seria recomendável que a gente só tomasse água mineral e também não só sempre da mesma fonte. Daí a gente vai acabar tendo um risco maior de eventualmente juntar mais um daqueles sais que eu estou falando. Mas isso é uma coisa que vai acontecer em alguém que tem algum problema de saúde. As pessoas saudáveis, provavelmente o corpo vai equilibrar isso de forma adequada. Eu fiquei curiosa, o que seria o sintoma e o que tipo de reação causaria o extrapolar... A intoxicação hídrica? A intoxicação... De que forma a gente pode diagnosticar isso? Na verdade, isso é uma situação rara, que vai acontecer
em cima de algumas outras doenças. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguma doença prévia, um idoso acamado, pessoas com anorexia nervosa que não comem o suficiente, outras doenças que podem ter diminuição da proteína circulante, elas podem, então, tomando muita água, essa água não vai ficar no local adequado, como nos vasos sanguíneos, ela vai acabar saindo para o extracelular, então a pessoa pode ter mudança da concentração do sangue, mudança da concentração da urina, e isso aí causar, por exemplo, um edema cerebral. Então, mas é uma coisa rara. Na verdade, o exemplo que a gente dá é porque a gente diz assim, não, nunca é demais. Não, tudo tem que ter equilíbrio, né? Assim como fazer exercício demais faz mal, não se alimentar adequadamente faz mal, ou demais faz mal, a gente tem que se dar conta disso, assim, dessa importância do equilíbrio. Mas, na dúvida, a orientação, na velocidade que a gente vive hoje em dia, se esquecendo, tome água. Na dúvida, sim, pelo menos tome água todos os dias no intervalo das refeições, procure tomar água pura, no sentido de não ser com açúcar, com chá, com coisas, e águas tratadas, né, potáveis, podem ser tomadas também, não necessariamente compradas. Tá certo. Muito obrigada, doutora, por todas as orientações aí. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, eu que agradeço. No próximo bloco...